Hello galera, tudo bem com vocês? Eu me chamo Thiago e vou aqui fazer mais uma análise da revista Shonen Magazine, onde tivemos algumas novidades aí interessantes. Temos novos mangás aí que já estrearam e a gente só tá esperando aí mais novidades com relação à sua popularidade. Mas de qualquer forma, acompanhe o vídeo e vamos entender tudo o que aconteceu nessa edição. Enfim, a edição 46 teve como capa o mangá Seitai da Shikaku, promovendo aí o seu anime que vai estar chegando. Páginas coloridas foi para o mangá Gashakuta e para Yo-Yo Sensei. Os mangás novatos são Mononoke no Han e o Mayonaka Hair Turn, são os dois mangás novos aí. O Mayonaka tá tendo pelo menos um pouquinho de atenção, enquanto o Mononoke, por enquanto, ele é um mangá que não se tem tantas novidades. Mas a gente tem que esperar realmente o volume 1 sair para a gente entender como é que vai ser a recepção deles. Mangás ausentes, essa semana tivemos o Koroya Medaka e o Hajime no Ippo, e o Inyato Ahiro no Sora. Agora, na Toque mesmo tivemos 17 mangás, sendo a última posição o mangá Fumetsu no Anatae. Ele, como sempre, fecha aí a revista, então não tem nem muito o que a gente falar, né? Já a 16ª posição foi o Seitokai Nimonaru, que é um mangá que, por ser uma comédia, um gag praticamente, não tem muita coisa que a gente fala também. Ele tem um certo sucesso, uma certa popularidade, a revista dá um certo destaque para ele, mas ele continua sendo esse típico mangá de comédia que normalmente a revista sempre opta por botar ele nas últimas posições, por mais sucesso que ele faça. Logicamente, se eu tocar ele não recebe toda semana a última posição ou as últimas posições. Normalmente, se ele ficar nessas posições mais baixas, não é motivo para preocupações com relação a um futuro cancelamento nem nada do tipo. Se Tokai faz sim um grande sucesso e a revista sabe disso. A 15ª posição foi o Kimura Class, que esse aqui já é um outro caso. Kimura Class está em situação um pouco complicada. Semana passada recebeu uma página colorida, mas na minha opinião isso não significa tanta coisa assim. É importante, mas na minha opinião talvez não ajude muita coisa. Kimura Class está se encaminhando futuramente para um cancelamento. Atualmente não foi anunciado nada com relação a que a obra está se encerrando ou que está perto do fim, mas é sempre um alerta. O mangá não recebe posições altas, as vendas não são boas, então está tudo indicando que o mangá realmente não vai conseguir sobreviver por muito tempo. E na 14ª posição foi o Ao no Miburu, que apesar da popularidade não ser tão grande, ele não corre risco de cancelamento, pelo menos até o anime estrear, que está em produção, né? Não sei se vai ser ano que vem que vai ser estreado, mas de qualquer forma está chegando aí e bora esperar as novidades com relação ao mangá Ao no Miburu. Agora, a 13ª posição foi o Soredemo, que está se encaminhando para um final. Então, bora só esperar aí algumas novidades com relação à obra. Esperar que o mangá ele consiga aí pelo menos se encerrar bem, ter um final bom. E porque eu acho que pelo menos nas vendas não vai mudar muita coisa, né? O mangá nunca fez um sucesso tão grande. E eu acho que não vai, quando se encerrar, não vai mudar alguma coisa. Então, bora só esperar novas obras aí do autor, que já fez muita coisa, né? Esperar que o autor consiga também entregar ótimos trabalhos no futuro. Mas de qualquer forma, a história da Mayumi está se encerrando e vamos acompanhar o final dessa obra. A 12ª posição foi o Amagami-san, que é um outro mangá que só está na espera do seu anime. E esse aqui, pelo menos dos que tem um anime já anunciado, é o que eu tô com mais expectativas de poder ver um novo sucesso saindo aí na Magazine. Eu tenho bastante expectativas que ele pode sim se tornar um grande sucesso. Não sei se pode, por exemplo, se tornar uma terceira força aí na revista. Por exemplo, temos Blue Lock, agora temos o Shangri-La Frontier. Não sei se ele vai ser agora a terceira força da revista. Se ele ser, é algo muito bom, né? Mas eu vou, por enquanto, manter meus pés no chão e com expectativas um pouco baixo. Se o mangá conseguir superar minhas expectativas, aí sim, pelo menos vou ficar feliz, né? Mas bora esperar que pelo menos ele consiga ao menos vender um pouco mais do que ele vende, ter um sucesso maior do que ele tem. Ele tem uma história que pelo menos para quem curtiu, por exemplo, o Gotobun pode se interessar, principalmente porque a obra foi recomendada pelo autor no início, então já é pontos positivos aí. Esperar que isso pelo menos venha fazer o sucesso da obra quando o anime sair. Agora, a 11ª posição foi o Akabane Honeko no Bodyguard, que é um mangá que, apesar da temática de ação, tem também uma comédia e tudo mais, um pouco de romance, que quase nada, mas tem um pouquinho. Mas o mangá não consegue se popularizar. O mangá não consegue fazer tanto sucesso, as vendas não são tão grandes. Apesar de ainda assim ter um certo destaque, a revista aparentemente ainda aposta no mangá
mas ainda assim não é um mangá que tem muito destaque, não tem muita popularidade, só tá sobrevivendo, né? Mas bora esperar que o mangá se popularize, porque se a Magazine ainda não desistiu da obra, a obra precisa trabalhar para que ela consiga se popularizar, porque chegar um momento onde a própria revista não vê mais potencial, aí não tem jeito, o mangá será cancelado. Mas eu espero que o mangá consiga sobreviver e fazer sucesso. Agora, para a 10ª posição foi o Mega Man no Café Terrace, que é um dos que eu sempre arranco elogios aí, de vez em quando, né, com relação à obra. Não acho a obra ruim, também não acho umas mil maravilhas também. Mas, pelo menos, o mangá ele se destacou bem. Esperar que a obra só cresça aí com o tempo. Um outro mangá que eu acho que não vai fazer tanto sucesso na revista, principalmente agora que já saiu a primeira temporada do anime. Então, eu acho que crescer, ter um pico de vendas maior do que ele já tem, acho difícil. Pode ter um crescimento, mesmo que aos poucos, mas assim, se tornar um dos grandes da revista, eu acho bem possível. A 9ª posição foi o Brave Bell, que aparentemente ainda tem um certo destaque na revista. A revista ainda aposta no mangá. Esperar que o mangá se popularize, se torne um sucesso e ganhe mais destaque com o tempo. Por enquanto, tá bem morno, nem eu acredito tanto no potencial da obra, mas quem sabe no futuro a gente possa ver o mangá se tornando um sucesso na revista. Agora, na 8ª posição, o Sayama Koji Kokuni Neji Kumin. Mangá que tá, sim, se encerrando, tá chegando ao seu final. Recebeu uma posição até boa, mas isso aqui não muda nada. A obra realmente já tá com seus dias contados e logo logo vai dizer adeus para a revista. Agora, a 7ª posição foi o Blue Lock, que poupa comentários, né? Blue Lock sempre é um grande sucesso, é um dos maiores da revista, vende muito bem, tem uma popularidade muito boa e chama bastante atenção do público, né? Os leitores gostam bastante, então falar alguma coisa dessa obra, reclamar de alguma coisa, aí não tem como, né? A não ser que, sim, tem gente que não gosta, mas aí já é outras pessoas. Eu também nunca cheguei a ver tanto assim sobre a obra, não li o mangá, nem assisti todo o anime, mas eu reconheço que a obra realmente é um grande sucesso. A 6ª posição foi o Kaku Nazuki, que continua na publicação, continua estando na revista, lançando capítulo toda semana, e de resto não tem nada. A 5ª posição foi o Shangri-La Frontier, que ainda continua crescendo sua popularidade, continua se destacando bem, e torço para que o mangá continue sempre a crescer ainda mais. Na minha opinião, o mangá já é a segunda grande força da revista em questão de popularidade, em questão de vendas e tudo mais. O mangá vende acima de 100 mil exemplares, e aí, na minha opinião, já é muito bom. Agora eu sei que só venha crescer ainda mais. O anime ainda está em exibição. Esperar que ainda assim, por conta disso, o seu sucesso continue a crescer. Se você não viu Shangri-La Frontier, fica aí minha recomendação, porque é realmente uma obra que eu não esperava muito, eu confesso. Mas realmente é uma obra muito boa mesmo. Agora, na 4ª posição foi o Kana-sama Komo Shoroi, que é um outro mangá do gênero da comédia, que não tem tanta coisa, tanto destaque assim, quer dizer, um destaque no caso seria em atenção, mas e sim, ele recebe posições altas com alguma frequência. Recebeu algumas posições altas nas últimas edições e aparentemente nesses últimos meses a revista está destacando bastante o mangá, talvez para chamar mais a atenção do público, principalmente porque lançou o volume novo e inclusive recentemente ele já alcançou a marca de, se não me engano, 200 mil exemplares vendidos aproximadamente. O mangá já está aí com 5 volumes publicados, na minha opinião é uma marca muito boa, então mais motivo suficiente para promover mais ainda o mangá. Agora, para a 3ª posição foi o Mikoshiroko no Kishi, que é uma obra que não teve um aumento quando o anime entrou em exibição. Isso, o anime não mudou nada com respeito ao mangá. Então, realmente, o mangá que, na minha opinião, poderia ter uma força grande para fazer sucesso, não mudou tanto. A 2ª posição foi o Eden Zero, que aqui é um caso que, né, Eden Zero é um grande sucesso, quer dizer, não é tão grande, mas ele tem sim uma certa popularidade, mas o mangá tá se encerrando, tá chegando ao seu final. De resto, tem nada pra gente falar mais, né? Agora, a 1ª posição foi o Kanojo ou Karishimasu, que aqui é um dos grandes no gênero do romance. Espero que futuramente, pelo menos até o ano que vem, ele seja destronado aí por Amagami-san, que na minha opinião é um dos que tem potencial para se tornar um dos grandes nesse gênero. Ele, Kuryo Medaka, mas o Kuryo Medaka tá ausente essa semana e, ao meu ver, tá mais próximo disso acontecer. Esperar que realmente isso venha acontecer ano que vem, quando o anime estrear, porque eu vou ficar bem decepcionado se não tiver nenhum aumento em vendas, não tiver nenhum destaque, nada, o mínimo que seja positivo com relação ao sucesso da obra. Mas Kanojo Karishimasu também faz sucesso, ele tem
sua popularidade e aparentemente pode estar chegando ao seu final. Não achava que iria ser ainda anunciado esse ano, né? Logicamente, não vai se encerrar esse ano ainda. Agora, para a próxima semana, para a próxima edição, teremos como capa da revista o mangá Seitokai Nimona Aru, comemorando também os seus 700 mil exemplares vendidos. As páginas coloridas serão para o Blue Lock, para o Mayonaka Hair Turn e para a Magami-san. Serão os destaques na próxima semana. Mas e aí? O que você achou da toca dessa semana? Os destaques, os principais mangás, quais são os mangás que você torce para que consiga fazer sucesso? Comente aí, quero saber a opinião de vocês. E o vídeo é esse. Eu fico por aqui, a gente então se vê no próximo vídeo.